1h43, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Bom, vamos continuar a conversa aqui com a entrevista com a Alesta Amâncio, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, dos Técnicos de Enfermagem aqui do Acre. Alesta, se o Supremo, os ministros do Supremo, não têm dimensão do trabalho de vocês, da luta de vocês pelo piso, faltou articulação da bancada federal? Que avaliação que você faz? Não, eles se fazem que não têm noção, porque eu não acredito que todo esse movimento de anos inteiros, muito movimento em Brasília que a gente fez, não tenham visto essa nossa luta. Acredito que isso não é falta de conhecimento. O que aconteceu foi que os grandes hospitais entraram com esse recurso, né, com esse pedido, e eu acredito que a gente não olhou, a bancada federal não despertou para esse lado. Mas eles fizeram a parte deles, né? Aprovando, e a gente também não imaginava que ia usar do Supremo para isso. Não despertou para esse lado que você se refere ao quê? O lobby dos hospitais grandes em função dessa matéria, é isso? Não, eu digo que não foi no ênfase de aprovar, no ênfase de passar, né, e aprovar, não se atentaram, acredito eu, porque isso aconteceu e eu não acredito que não tenha recurso. Porque isso é uma desculpa. Porque, Itaã, e quem é que vai no hospital particular? Quanto que você paga por uma cirurgia? Então tem recurso. Quando você se interna, quanto você paga no hospital desse particular? Não se passa despercebido nenhum algodão. Nenhum algodão. E é caro e caríssimo uma diária no hospital desse. Então, assim, não se atentou para que eles iam fazer isso. Eu vejo com um olhar que eu acho que os grandes hospitais estão querendo um convênio muito grande com os governantes, né? Com o governo do estado, com as prefeituras. A Santa Juliana, por exemplo, ela tem convênio com o estado. Eu olho para um olhar que acho que eles querem pressionar as bancadas federais, eles estão num momento político, pressionar, porque a gente sabe que são os grandes empresários que também bancam grandes políticos, e aí é uma questão política, de querer fazer, porque eu não acredito que não tenha recurso. Olha, aqui no Acre, vamos contabilizar, dá para contabilizar rapidinho. Nós temos Santa Juliana, temos Urgil, temos Hospital Dom Pedro, temos a Santa Casa, Unimed, Prontoclínica e Santa Juliana. Né? 7, 8 hospitais. Agora vamos raciocinar isso no país inteiro. Né? Como é que é esse cenário no país? Então imagine todos esses empresários pressionando. Então a cena é essa. E o seu raciocínio guarda relação com o quê? Com a possibilidade dessa pressão toda resultar em convênios com governos federais, estaduais, é isso. Eu assim, só consigo ver isso. Se eu estiver errado, me corrija. Por quê? Essa lei é 22 anos de luta, estavam lá bem claro isso. Por que nenhum empresário fez isso antes de ser aprovada? Né? Eu, com o meu olhar crítico que eu tenho, do que eu tenho convivido e visto, eu acredito que eles estão querendo fazer um lobby de convênio com o governo federal, o governo estadual e os municipais. Porque qualquer coisinha que você vá no hospital, qualquer hospital particular que você vá se consultar é caro, é muito caro. E pouco investido do trabalhador. E a classe dos enfermeiros parece que está compreendendo essa cena, né? Porque vocês fizeram uma vigília, acho que foi na quarta-feira, e teve uma boa adesão, né, o Alesta? Tem, sim. Os profissionais de enfermagem, nós estamos revoltados com isso, todos os meus colegas, toda a enfermagem brasileira, inclusive a acreana, né? E nós não vamos deixar barato isso, não. Porque nós somos uma categoria que nós estudamos muito, lutamos muito para chegar onde chegamos, 22 anos de luta, e hoje nós somos escravizados. A enfermagem acreana é escravizada. Escravizada de que forma? Explica melhor. Você está falando em relação à condição de trabalho, é isso? Salário. Você já imaginou um salário mínimo para um técnico de enfermagem que passa a noite acordado? Mais um pouco a mais de um salário mínimo para um enfermeiro que estuda também e que passa a noite acordado cuidando de vida, Itaã. Nós somos essenciais e necessários dentro de uma unidade. Hoje, nós temos locais que tem paciente, um técnico de enfermagem cuidando de 18 pacientes. Não temos condições de trabalho para exercer a nossa função. E eu vou dizer mais, os usuários do SUS, eles precisam nos ajudar e acordar para isso. Não temos como dar uma assistência
de qualidade sem ter as condições de trabalho. Um enfermeiro, ou técnico de enfermagem, perdão, para 18 pacientes, onde está acontecendo essa situação? Várias unidades, tanto no pronto-socorro, como na Fundacre, na maternidade, nas nossas UPAs, estamos sobrecarregados. E às vezes o usuário reclama que a enfermagem é negligente, que a enfermagem não faz isso, que a enfermagem... Não temos mais condições, tá? Nós estamos doentes. Eu vim para cá, uma colega me passou uma mensagem, Alesta, eu estou doente, fiz uma cirurgia, tive que ser abordada, preciso fazer exames e eu não consigo nem a minha licença-prêmio, lá da Fundacre. Entendeu? Temos que trabalhar doente ou vamos passar fome. Se a gente não tirar extra, a gente não sobrevive, tá? A saúde, a enfermagem não tira férias, a enfermagem não tira licença-prêmio, a enfermagem não usa dos seus benefícios que a gente tem para nossos descansos, porque nós precisamos trabalhar e tirar muitos extras. O salário mínimo não dá para sustentar uma família. Nós perdemos a nossa família para as drogas, a gente perde a nossa família para o câncer e a gente perde um casamento para estar dentro dos hospitais. E o salário não recompensa isso, mas precisamos trabalhar, senão vamos passar fome. Tem profissional de enfermagem que diz, Alesta, o AJ está na minha porta, eu não tenho como pagar. E a gente é obrigado a aguentar abuso de poder, a gente é obrigado a aguentar assédio moral dentro das unidades e a falta de condições de trabalho. O que o sindicato e a Secretaria de Estado de Saúde, o que a CESACRE fala? Não sei se vocês têm diálogo com o Conselho Estadual de Saúde, também o que eles informam? Olha só, uma questão política, Itaã. É uma questão de prioridade. O que o governo do Estado precisa fazer para priorizar um pouco, um olhar diferente para a saúde. Porque quando eu falo isso, eu não estou falando só de nós profissionais de saúde. Eu não estou falando só dos profissionais de enfermagem. Eu estou dizendo que com tudo isso que acontece, quem é maior prejudicado, além de nós, é o usuário do SUS. E o usuário do SUS, ele precisa acordar para isso. Ele tem que exigir um trabalho de qualidade, um atendimento de qualidade. E para nós prestarmos um atendimento de qualidade, precisamos ter condições de trabalho, salário digno e quantidade de profissionais suficiente. Você olha para dentro das unidades, terceirização dentro das unidades, dentro do pronto-socorro é cheio de terceirização. Dentro da Fundacre, estão terceirizando tudo dentro da Fundacre. Nós temos 24 deputados e eu não vejo um dentro desses setores. E a gente precisa levar para dentro das instituições a política. Infelizmente, nós vivemos à custa da política. Quem aprovou o nosso piso? Na política, lá em Brasília, no Congresso, no Senado e também aqui na Assembleia Legislativa. E a gente está no período necessário de acordar para isso. Agora, Alesta, quando você fala assim, quando você faz a relação entre as conquistas com a articulação política, é uma cena que é evidente, é fato isso que você falou, as conquistas precisam ser referendadas pela política. Agora, a política também se apropria da estrutura de saúde também, né? Se apropria porque se você chega numa unidade dessa, você vai ver o que é que acontece lá dentro. E aí eu queria pedir para o Ministério Público, dentro da Fundacre, o Ministério Público está junto com a gente dentro do ERB, o Ministério Público está dentro da maternidade. A gente precisa fiscalizar o que acontece dentro da saúde. Regulação, por exemplo, como é que está isso aí? É crítico a regulação, inclusive a gente precisa, dentro do Conselho Estadual de Saúde, tomar um debate disso, Itaã. E a gente precisa da imprensa para também fazer esse debate. Antes, a gente via muito, a questão da regulação é uma lei que ela precisa ser respeitada. E eu não vou dizer o que acontece, eu vou convidar lá para dentro da fundação, quem precisar ir, para dentro do ERB, para dentro das unidades, e vamos lá junto descobrir o que é que acontece. Regulação... Nós não temos acesso a nada. Deixa só tentar, a gente fala assim, né, a regulação, então parece que todo mundo entende o que é regulação. Então explica para a gente o que é regulação, para que as pessoas possam entender que é algo, digamos assim, estratégico, fundamental no funcionamento do sistema. A regulação é um sistema que regula consulta, exames e cirurgias. Né? A regulação é isso. Toda pessoa que vai precisar ser atendida na fundação, ela tem que passar pela regulação. Né? Toda pessoa que precisa fazer uma cirurgia, precisa passar pela regulação. É a regulação que cuida de tudo isso no estado geral.
E o Ministério Público... E o Ministério Público acompanhando isso. Poderia estar mais presente nisso. A gente teve sempre o acompanhamento do Ministério Público, mas do tempo para cá a gente não tem acompanhado isso, não tem visto isso e muita reclamação. Nós temos profissionais de saúde. Nós não temos direito a nenhuma consulta. Eu estou te falando que minha colega está com 6 meses, doente e não consegue uma consulta. E isso é pela regulação. Essa semana, o que está acontecendo na regulação? Essa semana eu conversei com uma senhora cujo marido está com um problema no olho esquerdo há 5 anos. 5 anos. Ele até que enxergava no início, mas agora do olho esquerdo ele já não enxerga mais. Há 5 anos. Tem aqui uma observação de uma senhora chamada Zilmar. O Brasil possui um dos maiores investimentos na saúde pública, mas o que se vê é um trabalhador mal remunerado e em péssimas condições de trabalho. Esse é o retrato da saúde. Temos que realmente estar atentos ao próximo candidato que vai apoiar a nossa classe. Os candidatos que aí estão, o que eles têm apresentado em relação à saúde? Sem querer fazer propaganda político de ninguém, mas eu queria que você fizesse uma avaliação no geral. Do que você viu, o que você destacaria? O que eu queria alertar para que a gente olhasse para o que fizeram. Né, então, quem foi que sempre, quem foi que fez e quem esteve fazendo. Porque agora está fácil. Eu não vi ainda nenhuma política que diga assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque a gente tem que olhar o que tem sido feito até hoje e olhar a história de cada político. Porque nós estamos num momento necessário, que a gente precisa entender que nós precisamos de pessoas que vá realmente lutar por uma saúde. Eu não estou falando só de servidor da saúde. Eu estou falando de usuário do SUS. A gente precisa acordar... Itaã, nós já recebemos várias reclamações que tem pessoa que está com mais de 5 anos na fila para fazer uma cirurgia. Sim. Tem um senhor que cirurgias simples e de cirurgias complicadas. E aí a gente precisa analisar tudo isso que está acontecendo. Eu não estou criticando o que está acontecendo de cirurgias de mutirões, não. Eu quero dizer que a gente precisa ter políticas constantes e que precisa de efetualmente acontecer. E a enfermagem, eu estou falando sobre a enfermagem porque quando esse paciente faz uma cirurgia, é lá para a enfermaria que ela vai, né? E nessas enfermarias, como é que nós vamos prestar um atendimento com um técnico de enfermagem com 10, 15, 12 pacientes? É difícil. E mais nós diz que tem ouvidoria nos hospitais, mas a nosso favor não tem uma ouvidoria. E eu estou aqui hoje revoltada e chamando você profissional de enfermagem. Nós precisamos ir para a rua, nós precisamos abrir a nossa boca, porque quando acontece um erro, a enfermagem é culpada. A enfermagem não presta, a gente chega no pronto-socorro, é mal atendido, a gente chega na fundação, é mal atendido. Sabe por que vocês são mal atendidos, usuário? Porque nós não temos condições de te prestar um bom atendimento. Nós não temos quantidade suficiente de atender. Itaã, lá no pronto-socorro, tem a clínica cirúrgica B, que é pós-operatório da cirurgia ortopédica. 87 pacientes para 6 técnicos. Qual é o atendimento que nós vamos prestar? Eu convido quem queira ver, vá lá na cirúrgica B. Quantos? 80 aí? Tem dia que tem 87 pacientes para 7 técnicos. 87 pacientes para 7 técnicos, 6 técnicos, 5 técnicos. Depende, porque estamos adoecendo, faltando trabalho, porque não temos mais condições. Se você trabalha uma noite com 18 pacientes, você tem condições de no outro dia ir trabalhar normal? Não tem. Não tem. Então, o que está acontecendo não é culpa de nós, a enfermagem. O que está acontecendo é falta de políticas públicas para a saúde do nosso Estado. E a gente precisa analisar isso. Olha só, em relação a essa questão, olha só o que diz aqui uma telespectadora. Quero fazer uma reclamação da Fundação sobre o aparelho de colonoscopia. Já tem mais de anos que marquei um exame e até agora não fiz. Todas as vezes que vou lá saber, só falam que ainda não está funcionando. Preciso muito fazer esse exame. Olha, verdade. Falta de um equipamento. Pior é o tomógrafo. Tomografia na Fundação a gente faz no INTO, né? Eu não estou aqui fazendo politicagem nem política. Eu estou dizendo que nós estamos cansados de levar a culpa de tudo. Eu quero parabenizar o governo do Estado pelo mutirão de cirurgia. Mas eu também preciso dizer para ele que ele precisa
ter pessoas para cuidar desses pacientes e tem pessoas que estão há mais de 5 anos na fila esperando uma cirurgia, cabeça e pescoço, vesícula. Tem vários procedimentos, porque eu sei que é importante esses mutirão, é necessário esses mutirão, mas a gente também é necessário que isso seja contínuo todos os dias e que o paciente chegue lá no local da cirurgia e para agendar a sua cirurgia e ele tenha uma esperança que seja logo. Tem paciente morrendo, porque um caroço virou um câncer. Ô Alesta, o nosso tempo acabou, só queria saber o seguinte, vocês fizeram a vigília, teve mobilização no interior e vocês definiram algumas coisas, o que você destacaria? O que ficou encaminhado? Olha, nós já tivemos 2 movimentos, né? 2 movimentos, que foi uma lá no centro de dia e a vigília à noite. E nós estamos esperando um comando nacional, né? Da Federação dos Sindicatos Nacionais. Nós também estamos crendo que vão achar uma fonte para isso, já que esse o problema, está sendo estudado isso. E se caso não aconteça o retorno, nós vamos grevar e cruzar os braços mesmo. E eu espero que se resolva antes da eleição, porque agora está tudo fácil. Mas a gente precisa acordar, então nós não estamos aguentando mais. Então, a enfermagem não é culpa da enfermagem o que acontece dentro dos hospitais. Então, tem os profissionais que não são bons. O aceno é de greve. O aceno nacional, todo nacional, é greve. Se caso não acontecer, derrubar essa suspensão, e o Acre está junto. Com certeza, todos os profissionais de enfermagem estarão juntos. Alesta, muito obrigado pela tua vinda aqui. Boa sorte, bom trabalho. Então, muito obrigado pelo espaço e dizer que isso é um desabafo de uma profissional de enfermagem, de uma sindicalista, como presidente do SPAT Acre, então nós estamos cansados. Nós não temos culpa do que estamos passando. Infelizmente, nós precisamos de política que olhe para nós. Eu sempre costumo dizer, nós estamos exigindo muito pouco do governo do Acre. Diante do quadro do cenário de saúde, a cobrança está muito baixa ainda. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.